muitas comunidades existem sistemas de entreajuda, mesmo instituídos de uma forma orgânica, não é? Nas comunidades. Sistemas de uma espécie de banco de horas, não é? Eu ajudo-te a fazer isto, tu ajudas-me a fazer aquilo. Pode ser na construção, pode não ser. No Nepal trabalhei com comunidades em que havia um misto de ajuda na construção da casa de alguém e depois eu ajudo-te nos arrozais e depois eu faço as roupas para a tua família e eu não sei o quê. Funcionava tudo num regime de trocas. Havia pessoas que tinham um bocadinho de terreno para fazer a casa e tinham alguns materiais, mas não tinham postos para acabar. E acabava-se muitas vezes por ajudas. Aos 6 anos já ia para o pé do meu avô para dar um martelo, para dar a colher. Isso, o meu avô já era velhote, andava com uma cajadinha assim um bocadinho de gacho. E eu ia, e os meus irmãos iam para ganhar para comer. Quer dizer, trabalhava-se à jorna, mas o meu pai, os meus tios, ajudavam-se uns aos outros. O supor era para fazer, hoje era para fazer 10 taipais, ou 12. Combinavam-se, uns preparavam a terra, outros carregavam, outros batiam e tal. Quando trabalhavam aquelas 10 taipaladas, ia-se embora, pronto. Há duas formas de preparar uma refeição. Uma é, decides que queres comer um prato específico e sabes os ingredientes que precisas e vais à mercearia ou ao supermercado, ou o que tu quiseres, e compras esses ingredientes todos e preparas a tua refeição. Outra é, chegas a casa, vais ao frigorífico e à despensa e vês o que é que lá tens e com isso constróis o teu almoço. E quando construímos com terra é a mesma coisa. Portanto, nós ou vemos a terra que temos e adaptamos a técnica à terra que temos, e nesse sentido todas as terras são ótimas, ou queremos uma técnica específica e uma forma específica de utilizar e podemos ter que corrigir. Lá em Albito íamos pescar ao estaleiro da Câmara, naquela área ali do estaleiro da Câmara. E às vezes aqui à serra, aqui onde estão os depósitos da água, para ali um bocadinho, era aí que também se ia pescar. E a terra tem muita influência. Portanto, tal e qual como o betão hoje tem vários componentes, a terra também tinha que ter vários componentes. Tinha que ter uma pedrazinha misturada, preferência uma terra calcária, que ela depois por si só funcionava como um cimento. Ela secava e ficava dura. Portanto, era essa terra que tinha que se escolher. Ia-se muito ali à Serra de Alvito escolher esse tipo de terra. Porque essa terra é que era boa? Pois, porque aquela lá das pedreiras, chamava-lhe a gente, criava liga. E esta aqui da serra criava osso. Olha, esta aqui tem pouco osso, tanto que está toda a satisfazer. Uhum. Mas há outras... Precisava ter recebido mais pedra, é isso? Pois, mais um pouco de pedra. Se fosse um indivíduo mais rico, iam escolher uma terra de alta qualidade mesmo, própria para fazer taipa. Se fosse um indivíduo pobre, claro, a terra era o que tivesse ali a jeito, é como faziam as paredes. Estivesse mais perto, não é? Pois, e hoje nota-se que há aí paredes de taipa que nem estão rebocadas e estão ali como a hora. E outras começam-se a deteriorar rapidamente, porque pronto, a terra não tem qualidade, está mal apertada e outras coisas mais. O Alentejo tem uma característica que é grandes amplitudes térmicas, não é? Muito calor durante o dia, algum frio ou fresco durante a noite, ao longo do dia e ao longo do ano. Não é? Verões muito quentes, invernos frios. A taipa é ótima para responder a isso, porque a taipa tem uma capacidade de trocas gasosas, vapores, não é? Com o meio ambiente, mas também caloríferas, ou seja, de armazenamento de calor e depois restituição, que permite regular o conforto térmico no interior de uma casa. Digamos higrotérmico, porque é térmico também pela umidade presente. Portanto, eram colocados 2 taipais de madeira, não é? Um de cada lado. Tinham uns separadores, que eram um taco de madeira, em forma mesmo de taco, de bilhar, cônico, que era metido no meio, para quando apertavam os taipais eles não unirem. Não é? Levavam um em baixo, outro em cima. Na segunda fiada só levava em cima, em baixo já não era necessário porque apertava contra a própria parede. A forma como aquilo apertava
depende da data. Havia quem fizesse com arame fardo, mas a maior parte era com uma corda. A corda é que fazia de esticador. Depois levava a primeira camada de terra, até meio de tapal, 25 centímetros, 20 centímetros, e era compactada com massa em forma de cunha. Não era uma massa redonda, era uma massa em forma de cunha, é que era compactada. Construções mais ricas, a meio dessa fiada, levava uma pequena camada de pedras em forma de laje com argamassa de cal de obra. As casas construíam-se com os materiais que estavam aí, também Exatamente. por uma questão económica, naturalmente, não é? Porque custava menos dinheiro. Era questão económica e era a tradição. Eu não me levava os meus tios, os meus avós. Vou ali para ver se consigo fazer uma casa para o meu fulano que vai casar. Quer dizer, começavam logo a preparar a casa para o fulano que ia casar. E depois ia para essa casa. E era assim, e é que há muitas casas anexadas umas nas outras, porque eram as famílias que cresciam e iam aumentando um bocadinho as casas conforme podiam. A técnica em si evoluiu imenso, não é? Como eu estava a dizer, há agora pilões pneumáticos, há cofragens metálicas, há sistemas integrados. Há um novo capítulo que se abriu há uns anos atrás, que é a taipa pré-fabricada, que surgiu de uma necessidade muito prática. Surgiu a primeira vez que eu saiba e que se tem como assente, a primeira vez que se fez taipa pré-fabricada foi nos anos 80. Foi um francês e que o fez como experiência por desafio, porque estava a trabalhar num contexto urbano e tinha pouco espaço dentro do lote onde estava a trabalhar. Então achou que era mais prático fazer os blocos de taipa no chão, foram feitos in situ lá, e depois içá-los e montá-los do que estar a trabalhar com os sistemas de taipais lá para cima e tal. O que existe hoje em dia é uma desmistificação, uma espécie de desacralização da construção com terra, que antigamente era muito alvo de puristas que associavam muito a construção com terra, e com taipa no caso, ao tradicionalismo, ou seja, tu fazias uma casa em taipa e a casa em taipa quase inexoravelmente implicava teres beiradinhos, janelas de madeira, embasamentos em pedra, etc, etc. Portanto, os elementos todos daquilo que nós temos como o arquétipo da construção tradicional regional. E a uma certa altura alguns arquitetos começaram a desacralizar isso. E hoje em dia tens edifícios em taipa que têm elementos de betão, elementos de aço, de vidro, etc. Portanto, houve evolução também nesse sentido.